Olá! E se a vida que você construiu não for sua? E se a sua vida for certinha, mas apesar disso você sente um tremendo vazio interno? Eu diria que uma depressão existencial, onde muito de sua vida perdeu o sentido e você percebeu isso. Se você se sente assim, esta live é para você. Hoje eu quero conversar com você que olha ao redor e você percebe que a sua casa, o seu trabalho e a sua história estão aí e você sente que algo está te faltando. Mesmo tendo seguido tudo certinho, o vazio está dentro de você. Você está sentindo isso está te incomodando demais. Esta live é para você que talvez esteja se perguntando, será que essa vida é mesmo minha? Mas antes de entrar neste tema, eu quero te dizer para quem é esta live e para quem ela não é. E o que significa o que eu faço agora? Se você é uma mulher que já iniciou a sua jornada, a jornada de autoconhecimento, que já leu livros, fez cursos, buscou respostas, mas ainda sente que algo dentro de você não se encaixou por completo, então você está no lugar certo e eu estou falando para a pessoa certa. Eu sou Marlinda, sou psicoterapeuta, sou psicanalista, doutora em antropologia e trabalho com terapias integrativas. Eu ajudo mulheres despertas, conscientes e espirituais que sustentam muito da vida, mas agora querem sustentar a si mesmas de forma profunda, querem se curar das dores emocionais, que eu sempre chamo de dor da alma. Eu já vivi isso e eu entendo muito bem o que é se sentir assim. O que eu ofereço não é um alívio superficial, nem é uma promessa rápida. É um caminho de reconexão com a sua essência, com a sua alma, com a sua sabedoria interior. Se isso ressoar com você, seja muito bem-vinda. Aqui você vai encontrar lives, práticas, conteúdos e encontros com verdade. Porque você já caminhou sozinha, agora é hora de você caminhar com presença e apoio e acompanhada de pessoas que sabem o que você está vivendo, o que você está passando. Procura deixar o teu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você entende que precisa ouvir tudo isso também. Então, se você olha para a sua vida e você percebe que você administra a sua casa, administra a sua profissão, uma profissão que você gosta, mas você está se perguntando, por que nada disso me preenche? O mesmo vazio te leva a pensar o que está faltando. Racionalmente você percebe que tudo está perfeito, emocionalmente o vazio está lá dentro de você. Você percebeu que se tornou o que o mundo esperava, mas se esqueceu de se tornar quem realmente você é, quem realmente você nasceu para ser. E aí, como resolver essa equação? A dor da desconexão, ela começa a aparecer principalmente quando você vive no piloto automático. Quando o seu corpo se torna a sua mente. Você pensa conforme você age conforme você pensa. Você acaba ficando presa no seu passado. Mas o que é isso? É quando a tua vida é a repetição do que você já viveu. Por exemplo, você age, pensa, fala assuntos, se veste, se comporta como se você estivesse falando e agindo no passado. Mas o vazio que você sente, ele te convida a sair desta situação, que é uma situação previsível, você já viveu isso. E a vida passa a ser uma repetição do que você já viveu e que não te serve mais. Mas afinal, o que é viver no piloto automático? O Dr. Joe Dispenza, ele explica que 95% dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles são inconscientes e são repetitivos. O que isso tudo quer dizer? Que a maior parte do que você pensa
Você decide, agora, hoje, é uma repetição do que você viveu ontem. É como que acordar todos os dias e vestir a mesma identidade emocional. A mesma preocupação, a mesma insatisfação, a mesma falta de sentido na vida. O teu corpo, ele acaba por viver, mas a consciência do agora, do presente, está totalmente ausente. Então, quando você vive para atender expectativas que são de uma outra época, você ignora os sinais do teu corpo, os sinais da tua alma e acaba por repetir comportamentos por medo ou por obrigação. Então, você entra no que nós conhecemos por modo de sobrevivência ou piloto automático. Então, nesse estado que você se coloca, né, a sua mente ela está sempre presa ao passado ou ansiosa por um futuro que ainda nem se deu. Nunca você está no presente, onde a vida realmente está acontecendo aqui agora. Você acorda e você faz tudo certo, entre aspas, certo, mas sente que está morrendo por dentro. Você se sente apática, que é quando você perde o interesse por tudo. Fica indiferente a qualquer tipo de acontecimento em sua vida, seja ele bom ou seja ele ruim. Você fica ausente de sentimentos, de emoção e de entusiasmo pela sua própria vida. Mas hoje nós sabemos que a neurociência ela tem nos ensinado que toda emoção é uma química no nosso cérebro. É o que você sente constantemente, o que significa, né? Que o que você sente constantemente é o que você se torna. Então, há uma mudança química no cérebro. Então, as nossas emoções, como a frustração, a culpa, o ressentimento e o vazio, eles geram uma bioquímica que aprisiona o corpo num estado de estresse crônico. Então, o seu corpo, ele fica viciado na emoção negativa e ele passa a pedir mais da emoção. E é quando você fica numa repetição de emoções, pensamentos, comportamentos. Um ciclo que você não sabe como sair. Eu vivi isso e eu não sabia como sair. Então, meus pensamentos obsessivos eram todos relacionados ao passado por questões que eu vivi, que aconteceu, e eu não consegui sair daquela situação. E é por isso que muitas mulheres relatam que parece que a minha vida não é minha. Elas costumam dizer que tudo que fazem não tem sentido. Tem sentido para os outros, mas não para elas. Outras dizem que elas queriam parar tudo e começar de novo, mas elas não sabem por onde. Então, eu me perdi na minha própria vida. Então, ela é uma dor da desconexão da alma. E a pessoa não fica mais no seu próprio corpo. Ela acaba assistindo tudo de fora. Mas qual é a saída para a gente poder sair de uma situação dessa? Então, a saída é quando você interrompe o padrão repetitivo usando os exercícios, que eu vou dar um exemplo aqui. Você cria espaços internos e você começa a viver de uma forma mais consciente, de uma forma mais alinhada. E aí o processo de cura ele começa a acontecer. Né? Então, isso se faz com prática, com reconexão, com presença. Quando você aprende a observar o seu corpo, as emoções com consciência. Quando você quebra esse ciclo de repetição do teu inconsciente. Quando você volta a sentir o agora com verdade, você reativa o campo que a gente chama de campo quântico de possibilidades. Você acaba por voltar a sair e ser a criadora da sua própria realidade. Não mais uma refém do seu passado. A sociedade e nela a nossa família, ela impõe uma pressão que é uma pressão cultural sobre toda e qualquer mulher. Ser boa filha, esposa, cumpridora dos deveres, mãe primorosa, ser bem-sucedida profissionalmente. Desde muito cedo, nós mulheres aprendemos, mesmo sem palavras,
que o nosso valor está em agradar. Ser filha exemplar, a parceira compreensiva, a mãe perfeita, a profissional incansável. Essa expectativa coletiva cria um roteiro invisível de exigências que acaba por aprisionar, suga a vitalidade e apaga a individualidade. Então, a mulher passa a existir mais para os outros do que para si mesma, como se a sua própria alma fosse um detalhe que pudesse esperar. Mas chega um momento em que esse peso ele se torna insuportável, mesmo com a vida em ordem. Você sente esse vazio, uma angústia silenciosa, uma tristeza sem nome. É o grito interno, gente. Um grito interno de quem foi se moldando tanto que se perdeu de si mesma. E é justamente aí que começa o verdadeiro despertar, quando você ousa romper com esse condicionamento e pergunta: quem sou eu, além dos papéis que eu cumpro aqui e agora? Esses pontos são pontos importantes para que você possa pensar em como sair da situação. A partir do momento em que você começa a pensar quem sou eu, além dos papéis que eu cumpro, você começa a exercitar o teu passo para a saída. Certamente, né, você está em meio a uma depressão, que a gente pode dizer que é uma depressão existencial, porque não existe só a tristeza, mas existe uma ausência de você para com você mesma, que eu chamo de uma ausência de si. Então, muitas mulheres despertas acabam por sentir vergonha de dizer que estão deprimidas. Eu vivi isso. Eu não tinha coragem de dizer no meu trabalho. Aliás, no meu trabalho, naquela época, o trabalho que eu exercia dentro de uma instituição pública, eles não queriam nem saber disso. Então, muitas mulheres despertas sentem vergonha de dizer que estão deprimidas, né? Eu nem ousei a falar isso. Afinal, meditam, leem algumas, né? Eu naquela época não fazia nada disso. Eu não meditava, eu apenas lia. Eu lia bons livros, mas não eram livros que iriam me ajudar, eram livros demais sobre o meu trabalho. Então, por outro lado, hoje é diferente. Então, muitas mulheres despertas, elas sentem vergonha, sim, de dizer que estão deprimidas, mas elas buscam ajuda, fazem meditações, leem bons livros, se cuidam. Mas mesmo assim, algo dentro parece que está apagado. Então, a depressão, especialmente nas mulheres conscientes, nem sempre vem sob a forma de lágrimas ou de cair na cama e ficar prostrada. Às vezes ela se disfarça de um cansaço constante. Eu tinha muito isso, de desconexão, de falta de entusiasmo por tudo. E o pior, para algumas, vem quando a menopausa chega e acaba por se confundir com os sintomas da menopausa, toda a depressão. Comigo aconteceu isso, tanto que quando a menopausa veio, a situação agravou. E aí a situação realmente agrava quando a gente não consegue perceber a chegada de uma coisa, da menopausa, melhor dizendo, em cima de uma situação como a depressão que se está vivendo. Então, é preciso se ter conhecimento disso para que a gente possa fazer essa desconexão. Tipo, isso é a menopausa que está agravando e isso é o estado depressivo que eu vinha. Então, comigo foi assim. Então, às vezes, o cansaço que você está sentindo, ele acaba por se confundir com os sintomas da menopausa que você possa estar entrando e da depressão que você já vinha. E aí a situação, como eu disse, ela acaba por ficar muito difícil. Tudo fica como se a própria vida da gente tivesse perdido a cor, e era assim que eu via. E o pior, às vezes, sem um motivo aparente. Muitas vezes eu chorava, eu não sabia por que eu estava chorando. Ou eu olhava o céu, olhava a vida e pensava, por que eu estou tão triste? Se isso faz sentido para você, deixa as tuas perguntas,
Faz os teus comentários, que eles sempre serão bem-vindos, porque percebam, muitas mulheres em situação como a que eu vivi ou a que você está vivendo agora, elas, ao lerem, elas vão se identificar. Então, é importante que você deixe seu comentário para que as pessoas possam aproveitar o máximo possível da informação que eu estou deixando e das informações que também você possa estar deixando ao colocar as suas perguntas e os seus comentários. Mas a verdade é que a depressão profunda ela é menos sobre a tristeza e mais sobre a ausência de si. É quando você olha para dentro de você mesma e você não se encontra mais. Você perdeu o gosto, perdeu o brilho, perdeu a fé. E esse tipo de dor, ele não se resolve com positividade rasa. Exige escuta, profundidade e um caminho de volta à própria alma. E esse caminho começa quando você é vista e acolhida em sua dor invisível. A desconexão de si é também a desconexão do espírito, quando a alma se esconde por falta de um espaço para ela viver. A nossa alma, ela é sensível, é profunda, é intuitiva, mas ela também é silenciosa e muitas vezes ela se esconde quando não encontra espaço para existir. Quando a vida se torna um acúmulo de tarefas, de deveres, de cobranças e controle, né? A alma, ela acaba por se retrair e ela não grita. Ela apenas se retira. E você passa a viver sem sentido, sem brilho, mesmo cercada de sucesso. A desconexão do espírito não é sobre religião. Não é isso que eu estou falando. Mas é sobre você afastar, né? De haver um afastamento de você da sua própria essência. É o sentimento de você estar viva, mas você não está presente. De agir, mas não se sentir. De fazer tudo certo, mas não se sentir inteira. Olha só, veja como tudo isso é contraditório, né? Tudo isso é contraditório. Perceba. Então, esse afastamento, ele dói profundamente na pessoa. Então, quando você está desperta e quando você percebe esse vazio. Mas, ainda assim, você não sabe como preencher com a tua própria verdade. Então, o resgate, ele começa com um gesto simples, que é dar espaço para você sentir e se reconectar com o que há de mais sagrado, que é a tua própria alma. Eu vivi muito isso, gente. Eu vivi isso por muito tempo. Desconectada de mim mesma, desconectada da minha alma, cercada de conquistas profissionais, mas me sentindo totalmente vazia, perdida. Eu só fui reencontrar a minha verdade quando eu olhei para dentro de mim. Enquanto eu estava olhando para fora, eu não sabia. Eu não conseguia me encontrar, porque eu estava o tempo todo olhando para fora. Percebe? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prática, tá? Para você se reconectar. E é uma prática onde você vai se reconectar com o teu eu do futuro, tá certo? Então, eu peço a você que procure fechar os seus olhos, que procure ficar numa posição onde você acomode a sua coluna e que você possa tomar uma respiração, tá? Esse exercício, ele ajuda você a se conectar com você. Fechar os olhos, coluna reta, respirar profundamente. Tome 3 respirações. E ao tomar 3 respirações, procure olhar, né, para você. E procure imaginar na sua frente uma versão de você, mas uma versão de você curada, desperta e viva. Crie, né, visualize essa outra você,
curada, desperta, viva. E aí, essa outra você olha para você com compaixão. Ela vive em paz, ela sente o propósito da sua própria existência e a leveza. E eu quero que você pergunte a essa outra você: o que você fez para sair do piloto automático? Pergunte para ela. Que escolha você fez por si mesma? Escute as respostas em silêncio, um silêncio interno. Agora eu quero que você abrace essa sua versão, sinta essa sua versão, porque ela já existe em você. E aí você toma mais uma respiração para que você possa voltar. Volte devagar. Percebem? São exercícios simples que você pode fazer. São exercícios que vão te ajudar a encontrar uma saída, um caminho, tá certo? Então, aproveita. Percebe que tomada a respiração e ao retornar, você começa a perceber que com exercícios simples você pode sair, dar um passo em direção à sua cura. Perceba, se essa prática te tocou, se você sente que está pronta para começar esse reencontro com você, realmente é importante. Então, se você tem condições de encontrar com você, eu estou oferecendo algumas vagas que são gratuitas para eu atender você. É só me chamar no direct ou você entrar no grupo do WhatsApp Reconexão Plena. Você clica no link, né, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, e aí você pode entrar e aí você pode solicitar, ok? Ou você pode deixar na descrição do vídeo. Vamos caminhar juntas? Você não precisa mais viver neste vazio, ok? Então, procura fazer esse diálogo com você. Procura entrar em contato, tá certo? Não esquece de deixar o teu like. Não esquece de encaminhar para alguém que você percebe que precisa também de ouvir tudo isso, que precisa de um exercício para que ela possa dar um passo. Aproveita essa oportunidade, porque, por exemplo, dentro do grupo eu tenho segundas, quartas e sextas-feiras, eu me comunico no grupo e deixo exercícios para vocês, e lá você vai ter toda a oportunidade para conversar comigo. E também você pode entrar no link que você vai encontrar o programa terapêutico MAS, que é um programa todo gravado, que você pode fazer no conforto da tua casa e você pode fazer no tempo que você puder, ok? Eu agradeço muito e aproveitem o máximo das informações e deixe sua pergunta, ok? Até lá, até a próxima live, a gente se encontra.